bem-vindos ao podcast Entre Papéis. Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos conversar com a Juliana. Antes de eu apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, a UpKids, que é uma clínica de desenvolvimento infantil focada em serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, entre outros. É uma clínica de referência aqui na cidade de Santo Ângelo e em Santa Rosa. E também as farmácias JK. As farmácias JK, elas nasceram aqui em Santo Ângelo, estão localizadas na esquina do Hospital da Unimed, em frente à emergência do Hospital Santo Ângelo e próximo ao terminal rodoviário. Ju, seja bem-vinda ao nosso podcast. A Juliana Cleveston. A Ju, ela é mãe do Otávio, do Raul e do Heitor, né? Isso. Tem 3 filhos. É formada em pedagogia, é mãe típica e atípica, trabalha muito com inclusão nas redes sociais, é palestrante, né, Ju? Seja bem-vinda, Ju. Queria te dizer que é uma alegria poder conversar contigo, é uma honra que tu esteja aqui no podcast. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada, Jéssica. Eu que agradeço, fico muito feliz, principalmente por um assunto como esse ser lembrado, né? Para se tornar mais público, para mais pessoas estarem aprendendo mais sobre inclusão, né? Que é algo que faz parte da nossa vida, né? Da sociedade. Isso aí. Ju, então, aproveitando agora que a gente falou sobre a questão da inclusão, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, assim, tanto da tua gestação, das 3 crianças, não são mais crianças, né? Então, das tuas gestações, da tua história da maternidade e como que isso se entrelaça com a tua vida profissional hoje. Então, eu tenho 3 meninos, né? Não tenho mais a possibilidade de ter menina. Um de 22, um de 17 e o Heitor de 7 anos. Então, o Otávio e o Raul são adolescentes, adultos, típicos, né? Eu acho que é importante a gente falar isso, porque as pessoas muitas vezes se perguntam o que é atípico, né? Então, o Heitor é uma criança atípica, porque é uma criança que se desenvolveu fora do desenvolvimento esperado, né? Então, uma criança típica é uma criança que se desenvolve dentro dos padrões da normalidade, digamos assim, né? Dentro do quadro evolutivo que se espera de uma criança. E o Heitor, então, é uma criança atípica, né? O Heitor tem síndrome de Kaufmann e o autismo secundário. Então, trabalhei por mais de 22 anos em escola. Ah, tu foi prof mesmo? Sim, Real oficial. Real oficial, prof, sala de aula. Já tive coordenação, já tive orientação. Nossa. Então, todos os espaços escolares eu tenho essa vivência. E isso, para mim, me ajudou muito também na criação dos meninos, claro, né? Do que fazer e do que não fazer. E dentro da criação do Heitor também, isso para mim foi muito importante. Porque foi um dos fatores que fez eu perceber ainda mais as questões do atraso do desenvolvimento dele. Que... percebendo dentro da escola também, claro que eu tinha a experiência dos outros 2 filhos, mas a evolução de outras crianças da idade dele, no caso, né? Então isso também serviu como parâmetro. Beleza. Ju, e hoje a tua trajetória é de trabalhar com inclusão, né? Aqui a gente estava conversando antes sobre o teu propósito, né? E que tu achou esse propósito através da comunicação mais próxima com as pessoas, né? Nas redes sociais. Tu podia nos contar, assim, um pouquinho de quando que foi essa tua divisão, assim, no sentido de vou deixar de ser professora em escola e começar com outras atividades, enfim, essa entrada nas redes sociais também, como é que foi isso? Então, até a pandemia, acho que muita gente teve essa virada de chave nesse momento, né? Eu estava na escola, trabalhava como coordenadora pedagógica, e foi o momento também que aconteceu a questão da descoberta do Heitor, da deficiência dele, no caso. O Heitor tem quantos anos? 7 anos. 7 anos. E na pandemia, então, eu resolvi que não era mais o que eu queria, né? Que eu não estava feliz, na verdade, né? Trabalhando na escola. E eu resolvi abrir uma loja de acessórios online, que era a Mescla Acessórios, que me ajudou muito na questão das redes sociais, porque eu também sempre fui prof, gostei de falar, mas essa questão direta da câmera nos deixa muitas vezes, né? Sim, difícil, travado, né? Isso.
Mas através desse meu perfil que eu tinha de vendas, foi o que me destravou mesmo nesse sentido. Fiquei 2 anos com a loja. Depois eu quis atestar, eu acho que realmente era o que eu queria ou não estar na escola. Voltei para a escola, fiquei mais 2 anos em sala de aula, daí, isso até ano passado. E no início desse ano eu decidi, não, agora eu quero me dedicar a isso. E quando que aconteceu? No ano passado, em março do ano passado, nós temos um grupo de amigas, né, que fazíamos o evento Celebre o Feminino. Foi um evento lindo, fizemos 3 edições. E as gurias, eu participava falando dos acessórios. E no terceiro, as gurias começaram a dizer, Juliana, tu tem que falar da tua maternidade. Talvez mais pessoas vão se conectar contigo, tu vai ajudar mais mães atípicas. Mas eu acho que tudo é preparo, né? Eu ainda não me sentia, no primeiro, no segundo eu não me sentia à vontade. No terceiro eu disse, não, vai ser agora. E foi lá que eu comecei. Então, março do ano passado, na verdade, eu comecei a falar sobre a minha experiência na maternidade atípica e da inclusão também nas redes sociais. Porque até então, eu falava, postava alguma coisa, né? Comentava algum acontecimento. Alguma coisa da rotina, isso, assim. mas nada muito direto, né? Muito direcionado. Então, a partir dali que eu comecei a realmente falar sobre o assunto. E quando eu tive a devolutiva de outras pessoas, mães, profissionais da área da educação, até mesmo da saúde, me falando o quanto é importante eu, como mãe e com a experiência de educadora também, falar a minha opinião, falar sobre a minha vivência, foi o que me impulsionou, né? Então, a partir dali que as coisas começaram a fluir. E é engraçado como o feedback das pessoas, e principalmente daquelas pessoas para quem a gente quer falar, é tão importante para nos impulsionar, né? Muito. A motivar, a caminhar, porque não é uma caminhada fácil, né? Não. Ainda mais quando a gente está começando do zero, assim, do zero, entre aspas, né? Mas, assim, nessas redes sociais. Aí. Sim, e de certa forma, falar sobre... não sobre a inclusão, mas falar sobre a maternidade atípica me torna até vulnerável muitas vezes, né? Porque eu sempre digo, eu escutava isso e com a vivência a gente vai percebendo que realmente todo mundo, a maternidade atípica é aquela que todo mundo admira, que chamam as mães de guerreiras e que, nossa, como eu queria ser como você, mas é uma maternidade que ninguém queria para si. Sim, claro. Então eu recebo muitos comentários de mães que a gente consegue se conectar pelo que eu falo, através das reflexões, através das vivências, das experiências que eu tenho, né? Então, muitas mães vindo me chamar e dizendo, Juliana, eu me vi na tua fala. Então, isso para mim enche meu coração, né? Eu sempre digo, se eu puder ajudar uma pessoa a desconstruir talvez seu preconceito também, né? Não só reforçar as mães atípicas a se sentirem fortalecidas, na questão da importância também de se cuidarem, porque a gente fala muito também da questão do cuidar de quem cuida. Então, eu acho que isso para mim é muito gratificante. Que legal, Ju. Ju, a gente vai entrar um pouquinho mais depois na parte da inclusão, mas antes disso, eu preciso saber como é que tu faz para administrar 3 meninos. Com idades completamente diferentes, Totalmente. né? Claro que o Otávio e o Raul têm uma idade mais próxima. Sim. Mas um adulto, um adolescente, ou saindo da adolescência, e uma criança, como é que tu administra isso, os conflitos, as conversas, como é que tu faz? Assim, não é fácil, né? Nenhuma maternidade né? Se fosse fácil... Mas olha... Eu acho que eu acostumei, sabe? As coisas vão fluindo e às vezes com encrenca, sim, porque é muita diferença de idade, né? Entre os dois, não, mas entre o Heitor e eles. Mas eles muitas vezes super protegem o Heitor, porque é pequenininho. Mas é um jogo de cintura a todo momento, né? Sempre. Eu já ouvi de várias mães que é melhor ter tudo pertinho. Eu sempre quis ter essa distância. Então, os 3 foram planejados, digamos assim, né? A gente sempre pensou, não, eu queria que estivessem um pouquinho maiores para as coisas, para a gente conseguir ter aquele tempo maior, dar mais atenção, né? Mas os meninos, os mais velhos, já são autônomos praticamente, né? O Heitor realmente, que é uma criança que precisa de muita atenção sempre,
Então, às vezes, acontecem alguns conflitos, né? Que eles já estão em outra fase totalmente diferente, Totalmente né? E diferente. a gente precisa do auxílio com o Heitor também, né? Mas, ao mesmo tempo, tu tem que respeitar a individualidade deles. Então, dá uns, uns perrengues normais na O maternidade. legal também é que o Heitor cresce com 2 exemplos, né? Sim, Claro, tem ele, o nossa. teu exemplo e o do pai, né? Mas com os irmãos, assim, eles se aproximam mais. Nossa, ele ama os manos, né? Isso é muito legal. Eu também cresci numa família com 3, então eu sou a mais velha dos 3. Eu também sou. Que legal. E eu sei que é importante isso, essa história de exemplo e tal. E Ju, assim, falando um pouquinho mais nessa questão da adolescência e das redes sociais, né? O Heitor talvez não esteja tão, né, próximo da internet ainda, mas o Raul e o Otávio provavelmente estão, né? Sim, sim. De que forma que tu administra isso em relação ao quanto a rede social influencia no comportamento deles ou o quanto eles conseguem já distinguir as informações e a qualidade dessas informações das redes sociais, né? Seja via Instagram, YouTube, enfim, a gente sabe como é, né? Que hoje eles têm esse acesso, né? Então, como é que tu gerencia isso? Como é que tu conversa com eles sobre essa questão do que eles estão vendo, como eles estão vendo e o quanto que isso influencia no comportamento? Os meninos, os mais velhos, já estão na fase de que, né? O meu trabalho do meu marido a gente já fez. Entendi. Então, a gente precisou ter muito investimento de conversa, né? De explicar. Então, agora é confiar, né? Porque tu não vai com um homem de 22 anos e um de 16, Sim, 17, limitar né? o que vai fazer. Então, por isso a importância dos pais, né? Dessa primeira fase da infância ter esse cuidado maior para que depois tu consiga, não que não façam coisas que a gente, né, muitas vezes não sabe. Sim. Agora é a confiança, né? Então, Ai, eu não tô preparada psicologicamente. mas a gente precisa sempre, né, estar meio ali. O Raul gosta muito dos Monitorando e tal. jogos, né? O Otávio trabalha com rede social, então também não tem nem como, né? Mas eu percebo muito nas conversas com eles, com ambos, que várias questões, essa questão agora que surgiu da adultização, Sim, né? tá bem. Os dois falando, dando a sua opinião e dizendo que, nossa, que é isso mesmo, e como tem questões assim, né? Como tem crianças expostas nesse sentido, eu penso, ufa, fiz um bom trabalho, né? Que eles estão percebendo que tá errado, né? Isso é legal. Exato. E com o Heitor, a gente tem muito cuidado. Porque assim, até eu fiz semana passada, essa semana, eu fiz uma live sobre isso. A boca fica seca. Sim. Tá calor, né? Sobre questão do uso das telas com crianças, né? Porque para ele, eu percebo que é para todas as crianças, né? Mas pro Heitor é muito ruim. Ju, então a questão eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, sobre a questão do quanto que a tela impacta no comportamento deles, porque pensando na visão assim, claro, a gente vai falar um pouco mais, né, sobre isso, mas eu vejo que muitas mães, tanto típicas quanto atípicas, usam a tela como um recurso para que aquela criança fique focada num determinado local, né? Ou para que ela consiga fazer uma outra coisa. Então, é legal tu trazer isso. Assim, o que a gente percebeu pro Heitor? Claro que eu hoje, este ano, eu consigo despender de mais tempo de atenção com ele. Né? Eu estou em casa, eu organizo as minhas palestras e deixo tudo, né, as coisas. Meu marido fica com ele, meus filhos, a gente faz todo um esquema, né, para conseguir dar conta. Mas eu confesso que quando eu trabalhava direto, lançava muito mais a mão das telas. Só que hoje eu percebo o quanto para ele faz mal, né? Porque é aquela história, né? Se ele não tem nada, tá tudo bem, ele tá brincando. Se ele começa a usar, ele não quer mais sair. Fica numa sensação de ansiedade, assim, ó, que me deixa nervosa, sabe? Então, muitas vezes, até nessa live que eu conversei com um psicólogo, e ele dizendo, o Heitor, no caso, né, que é uma criança sindrômica, que tem autismo, eu poderia dizer que isso era uma característica do autismo, da síndrome, essa ansiedade. Porque se eu deixasse ele totalmente, o tempo inteiro nas telas, eu nem sei como que ele ia ser. Porque mesmo assim ele é uma criança agitada, assim, sabe? Que não para. E eu percebo
totalmente a diferença. Tanto que a gente tenta o mínimo. Não vou dizer que não, porque eu seria hipócrita, né? Que às vezes a gente tem que lançar mão porque tu precisa fazer alguma coisa. Sim, E ele é uma criança, recurso, claro. É um recurso. E isso também nós conversávamos na live, que e a gente também não pode pensar que todas as mães vão despender desse tempo. Porque tem algumas que são sozinhas, que trabalham o dia todo, que de noite é o único período que tem para fazer os afazeres de casa e organizar, enfim. E o que vai fazer com a criança? Sim, Muitas vezes usa a tela como forma de babar, no caso, né? Mas hoje, eu com o Heitor, eu já consegui isso e a gente fica muito feliz porque a gente percebe a diferença dele. É outra criança. Engraçado. Engraçado não, mas é curioso essa questão do teu relato, porque é um relato bem que vem de encontro com muitas mães, assim, de terem feito a experiência, de tipo assim, tava com uma tela todos os dias, num número de horas razoável, e aí resolveram tirar e o comportamento mudou completamente. Totalmente. E isso Legal. nós falávamos, ele disse muito, né, questão de mães, não, mas ele tá sempre ansioso, ele hiperativo ele quer muito, ele não para, mas está sempre com a tela. Daí imagina uma criança que está sempre exposta àquilo ali, né? Dopamina, a dopamina pura. Dopamina. Pura. Nós temos que nos controlar, né? Nós que trabalhamos com rede social. Sim. Eu tenho momentos, não, chega e bota longe. Sim. Porque senão tu fica só ali. E imagina para uma criança que não tem esse conhecimento, que não tem essa maturação, né? De construção realmente. A hora de que parar, né? Exato. Para nós é difícil, para eles muito mais, né? Sim. Ju, e agora eu queria realmente entrar no assunto do teu domínio, que eu acho que ninguém melhor que você para saber falar sobre isso. Mas eu queria começar bem do começo, assim, porque eu acho que o nosso propósito é levar informação para as pessoas que vão nos ver, nos assistir e criar essa identificação, tá? Eu queria que tu compartilhasse conosco, claro, né, se tu quiser, enfim, a descoberta, né, então, da síndrome do Heitor, quando que foi descoberto o autismo, e eu também queria que, junto com isso, tu compartilhasse conosco como que você se sentiu desde a descoberta até hoje, como você está, para que as pessoas pudessem se conectar contigo, e também se tu pudesse passar algumas dicas, algo para ajudar os pais a passarem por isso, sabe? A passarem por essa questão desde a descoberta do diagnóstico, como ficar fortalecido para ajudar os seus filhos, enfim. Se tu puder compartilhar. Então, desde a gestação, na verdade, nós já tínhamos sinais de que algo não estava certo, tá? No desenvolvimento dele. Eu tive contrações, eu tive que parar de trabalhar com 26 semanas, tá? Ficar em repouso. E ele não ganhava peso na barriga, mas até então a gente achava, não, né? Eram questões. Eu tive ele com 38 anos, então antes se falava, né, de questões que era a idade só da mulher, que poderia ter filhos, no caso com autismo. Hoje já se fala também na idade paterna. Olha só. Isso é importante falar, né? Porque é tudo sempre na mulher, né? Sim. E então ele nasceu, o choro dele já foi diferente. Porque eu tinha 2 filhos, né? Então... Até não pelos 2, mas porque na hora do parto, eu me recordo que nós estávamos, uma companheira no quarto, né? E ela ganhou o bebê e ficou o choro dele no fundo, assim, sabe? E eu na sala de cirurgia, né? E eu escutava o choro dele. E logo que o Heitor nasceu, o choro parecia um miadinho. Bem baixinho, assim. E ele era um bebê miudinho, pequenininho. A doutora viu na época, e eu agradeço que ela tenha visto isso logo, que ele tinha a linguinha presa. Ai, que bom, já conseguiu, né? Porque senão, você que é dentista sabe, né? Um transtorno depois. E seria mais uma coisa, né? Então, na verdade, e daí o que aconteceu? Por isso que os pais precisam estar atentos aos sinais. O Heitor tinha muita dificuldade para amamentação. Muita. Ele não e a conseguia alimentação, sugar, na verdade. assim, fazer um movimento de o sucção. peito, nem pensar. Eu acho que eu consegui... Não, ele já saiu do hospital com a mamadeira e peito. Ele não tinha dias. o reflexo? Ele não tinha o reflexo de sugar. Que é e ele se comum do bebê engasgava. sair. E ele se engasgava muito. Mas, enfim, por várias questões, a gente foi indo em médicos. Bom, no primeiro ano de vida dele,
Até o primeiro ano nós somos em 10 médicos. Uhum. E como é que tu estava nesse processo, assim, como uma mãe no pós-parto estava nesse processo? Assim, na verdade, eu digo que hoje eu brinco, né? Mas eu vejo mulher grávida e bebê e eu tenho arrepios, assim, Sim. sabe? Porque o Heitor não foi uma criança que deu trabalho. Ele era muito bonzinho. Pelo contrário, não te deixasse ficar. Mas ele deu muita preocupação. Imagino. E com essas intercorrências de não querer mamar, ele engordava 200 gramas por mês. Imagina. Né? Então, enfim, procurando um gasto infantil, enfim, o que tu imaginar, nós fomos. E quando ele tinha mais ou menos uns 6 meses, nós conseguimos uma consulta com o otorrino. E ele fez o exame, aquele do caninho, né? Que eu me lembro até hoje, horrível, né? A gente lembra deixando ele na sala porque daí tinha que fazer sedação, enfim, né? Mas ali a gente descobriu que era laringomalácia, que é uma flacidez na laringe, que até então eu nunca tinha escutado falar, nunca tinha escutado. E, né, eu, muito ingênua, achei, é isso, né? Nossa, é só isso. Na verdade, as coisas vão se encaixando, né, no decorrer dos acontecimentos. E, a partir daí, ele deu uma medicação, ele começou a aceitar melhor a alimentação, né? Porque até então tu já tinha começado a introdução alimentar com ele, assim? Ou... Já, nós tentamos de tudo, porque era um desespero, né? Sim, ele não engordava. Para ver, então, leite e fórmula que tu imaginar, todos os tipos, todos. Mas, na verdade, não era nada disso, né? Independente do leite. E o médico até disse aquela vez, quando fez o exame, que se tivesse descoberto essa laringomalácia lá no primeiro mês, poderia fazer cirurgia. Então, mas que difícil descobrir no início. É muito, né? Não tem nem como a gente achar, né? Ficar procurando culpados, porque são coisas que era para ser assim, vão né? acontecendo. Claro. Exato. Então, daí ele começou a desenvolver. Mas, dentro disso, ele era um bebê com todas essas questões. Imagina, ele também não recebia os nutrientes necessários, não evoluía como deveria, né? Não ia atingindo os marcos do desenvolvimento, né? Sim. E ele era hipotônico, né? Todo molinho. Então, nós começamos já com 9 meses a fazer fisioterapia. Olha só que bom. Sim. E 1 ano ele já fazia TO, físio, psicopedagoga, educador físico. Eu sei que assim, nós começamos. Porque os recursos que tinham, vocês já foram buscando. Então, assim, muitas vezes podem pensar, mas tão novinho, né? O quanto antes. Sim. Porque eu costumo falar para os pais, isso é muito importante. Mas eu vou fazer terapia com essa idade, o máximo. E pode não ser nada. Pode, mas você vai ter estimulado. Sim. O máximo que vai acontecer, se não tiver nada, é uma criança super estimulada. E é engraçado que as pessoas, às vezes, têm um preconceito de levar a criança em terapia, né? E aí, às vezes, deixam de promover uma qualidade de vida para aquela criança por causa de um preconceito, né? E vai ser lá na frente que vai ter o resultado, né? Porque, imagina, o Heitor, mesmo com as terapias desde os 9 meses, ele foi caminhar com 1 ano e 7. Imagina só. Imagina se esperasse, né? Sim. Então, eu sempre falo para os pais, retirem primeiro a sua máscara do preconceito. Isso. Porque muitas vezes está na família, né? Uhum. Não, eu não quero. O que vão falar? Eu chegando na terapia com meu pequeno. Daí já começam as perguntas. E não, que não vai acontecer. Vai acontecer, né? Por exemplo, o Heitor tem miopia. Agora, até nós fomos essa semana, aumentou mais o grau dele. Tem 7,2, 7,5 de miopia, bem alto. Ai, coitadinho de óculos, sabe? Então, mas ele adora, ele é a primeira coisa que coloca o óculos, né? Então, as pessoas têm essa visão de tudo que não está dentro do desenvolvimento normal, padrão assim, se fosse, está errado, né? Então, é para isso que a gente precisa ir falando, né? A minha questão, tu diz o meu íntimo, como que estava nesse momento? Como é que estava a tua cabeça com isso? Porque, querendo ou não, eu acho que quando a gente tá gestante, a gente se prepara para um modelo de bebê saudável, que atinge todos os marcos de desenvolvimento, ou seja, senta, caminha, fala, né? Então, tu idealiza aquilo, né? E, de repente, tu percebe que aquilo não vai acontecer. Exatamente. Né? Então, e tu teve essas 2 experiências antes, né? Então... Já tive essa vivência para poder até ter esse comparativo. né? Exato. Como é que foi, assim, isso para ti? Claro, né? Eu imagino quanto
deve ter sido difícil, mas em que momento que tu percebeu, assim, que tu virou a chave? Não, agora a partir daqui eu tenho que reagir assim Na verdade, ele tinha... Eu acho que foi mais ou menos nesse período. Eu acho que nós estávamos tão focados no desenvolvimento dele, nesse processo, que eu não tenho um vídeo de quando ele começou a caminhar. Imagina? Esses dias eu disse para meu marido, como assim? E já tinha acesso a tudo, sim, né? Sim. Mas eu acho que a gente estava tão preocupado nesse desenvolvimento dele que a gente nem queria saber de outra coisa, né? Então, eu penso que foi mais ou menos desde dessa descoberta da laringomalácia que nós começamos. Não, vamos que a gente atrás, vai fazer a partir de agora, né? E eu me lembro como se fosse hoje. Foi mais ou menos nesse período também que eu e meu marido chamamos os guris no quarto, colocamos ele na cama e a gente disse, olha, o humano tem alguma coisa. Ele é diferente. Mas a gente vai fazer tudo o que é possível para o desenvolvimento dele. E vamos amar ele da mesma forma que amamos vocês. E eles, assim, a gente nunca teve questão nenhuma, assim, de não aceitação, de nada desse tipo. E eu acho que muito também, porque nós já temos essa vivência na família. Porque eu tenho meu cunhado que tem síndrome de Down. Olha só. O irmão mais novo do meu marido. Então, a gente já tem essa vivência, né? Então, para os guris também isso é algo natural. Que legal. Então, eu penso que para as famílias, primeiro de tudo é a aceitação na família. É isso que vai fazer a diferença para o desenvolvimento do teu filho. Se ele veio assim para ti, é porque é para ser. É uma missão, na verdade. Hoje eu vejo como um propósito mesmo, né? É a nossa missão. Eu não sou guerreira, não sou diferente de ninguém, não sou um ser de luz, meu filho não é um anjo azul, não tem nada disso. Sim. Ele é uma criança que qualquer mãe no meu lugar faria a mesma coisa, né? Porque o que a gente quer? O melhor para ele. Que ele seja um bom ser humano, que ele seja uma boa pessoa, que ele se desenvolva o potencial máximo que ele puder dentro do seu, das suas possibilidades. O ajuste de expectativas, Exato, porque o que acontece? Quando tu recebe uma criança que não tem o desenvolvimento dentro do esperado, tu tem que desconstruir toda aquela tua maternidade. Sim. E agora, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Meu filho não é como eu sonhava. E não adianta a gente dizer que não há... Ninguém sonha em ter um filho com deficiência. Porque é difícil. Tem muitos que falam até sobre você passar por um processo de luto, né? Existem muitas pessoas que demoram muito. São 7 etapas do luto. Que tu barganha, tu tem o processo de não aceitação, são várias etapas. Para mim, sinceramente, eu acho que eu não senti isso. Para mim, eu vejo o luto, reforçando, né? Na minha maternidade atípica, eu vejo o luto de uma forma diferente. O que acontece para mim? Quando eu vejo, por exemplo, esse ano para mim foi algo bem marcante. Ele entrou esse ano para o primeiro ano do ensino fundamental, né? Na hora de entregar, porque até então na educação infantil tu deixa na sala com a prof, né? Então entra na salinha todos entram da mesma forma na sala, né? Tu não vê nada de diferente. Eu não posso chegar e deixar ele no pátio brincando. Eu tenho que entregar na mão da monitora, porque o Heitor é uma criança que precisa, ele fala, ele conversa, ele tem entendimento de muita coisa, mas ele precisa de muito suporte. Ele precisa sempre de alguém ao lado. Por quê? Porque ele não tem noção de perigo, porque ele sai correndo, porque ele tem um ímpeto bem grande assim de sair, sabe? Enfim, ele precisa de alguém sempre junto. Então, eu me lembro esse ano de eu vendo as outras crianças irem correndo para a fila e eu tenho que entregar ele na mão da monitora. Então, para mim, são pequenos lutos, sabe? São situações assim, não, ele vai precisar sempre, sabe? Mas aí dá uma tristeza, assim, e passou. Sabe? Eu acho que eu não posso ficar vivenciando. Olhando para o macro, né? Exato. Acho que são situações e situações. E não vai adiantar nada ficar sofrendo com aquilo, né? Claro que eu vou sentir, dói, né? Tu valida aquilo de uma certa forma, mas vamos lá, né? Que bom que ele tem uma pessoa que pode ajudar, né? A gente vê hoje em dia essa questão da inclusão é tão pesada, muitas vezes, para algumas famílias, né? Que eu digo que nós... dentro dos nossos privilégios, a gente consegue oferecer o melhor para o Heitor, né? Claro que não tudo que ele precisaria, mas a gente faz algumas reorganizações
Mas tantas crianças que não têm acesso, que não têm uma monitora, ou que não têm uma escola. Nossa, são muitas situações, né? Então, eu acho que tem que olhar por esse lado, né? Mas para mim são os pequenos lutos. As situações que tu vê, não. Nossa, uma viagem, por exemplo, com a escola. Eu acho que sempre vai ter que, sempre, eu não posso dizer sempre também, né? Mas por um período, eu ou o pai tem que acompanhar. Ah, tu não confia? Confio nas monitoras, mas tem um monte de criança também. Sim. Então eu prefiro auxiliar nesse sentido e ir junto, né? Sim, tá certo. Então eu acho que para mim foi desta forma, sabe? Ju, e aí então vocês bateram o martelo da síndrome de Kaufmann, né? Aliado a todos os sinais que vocês, aos sinais clínicos, como é que foi? Na verdade, o primeiro diagnóstico dele foi de autismo. Ah, eu achei que o autismo tinha vindo na sequência. Não, Olha só. na verdade seria, por quê? Porque o que acontece? Quando você tem uma suspeita de síndrome, existe um protocolo para fazer de exames, né? Primeiro você faz o cariótipo, que é o do síndrome de Down, depois tu faz o CGH-HI, que é outras síndromes que pode abranger, e por último, exome. São sempre exames demorados, caros muitas vezes, né? Então, fomos organizando conforme dava, né? Sim. Faz um, faz outro. Então, primeiro ele começou a frequentar a PAI, por um período ele frequentou a PAI, fazendo as terapias, e foi lá que a gente recebeu o primeiro diagnóstico de autismo, tá? Daí, Juliana, mas esses dias até uma mãe me disse, mas tu não se contentou só com autismo? Ai, que pergunta macabra. Porque, na verdade, e tu fica, né? Sim, tipo... É que, na verdade, o que acontece? Eu já ouvia de outros médicos e daí a gente começa a estudar, né? Foi aí que eu comecei a ser, eu sempre digo que eu preciso ser especialista no meu filho. Sim. E tu começa a ver as características, coisas que eu nunca havia me deitado para estudar, né? Sim. Mas daí tu começa a ver as características. Ele tem as características sindrômicas, né? O queixinho curto, a orelhinha baixa, o olhinho que não... Quando ele está de óculos, não percebe, mas se tu tira o óculos, tu percebe bem. E daí, não. Algo a mais tem. Por quê? Mas por que tu queria saber? Porque eu preciso saber do prognóstico. Claro. Né? Faz muita diferença. Como que é? O que acontece? E daí, quando ele tinha uns 4 anos e meio, que nós conseguimos, então, fazer esse exoma, que veio essa síndrome, que é uma síndrome ultra rara, né? Que são 19 casos no mundo, assim, catalogados. Devem ter muito mais, mas são famílias que não conseguiram descobrir, ou que não vão atrás, enfim. Mas que afeta principalmente a questão motora, né? Questão motora, questão de deficiência intelectual. E o autismo, então, é secundário, que a gente chama, né? É como se fosse uma consequência da síndrome. É uma comorbidade. Uma comorbidade da síndrome. Mas descobrir sobre a síndrome faz totalmente diferença. Sim. Até para as terapias, claro, para te saber. E até para nós sabermos até onde. Tá, mas o que é isso? É dele ou é da síndrome? Claro. Né? Então, tem coisas que para ele é muito difícil. Ele, por exemplo, ele agora começou a ler. Ai, que legal. Coisa mais querida. Isso é muito Palavrinhas legal. curtas de 2 sílabas. Sim. E ele passa o dia. Daí, que letra começa? Que letra termina? Mas ele não consegue escrever. Sim. Ele tem uma dificuldade muito grande de escrita. Daí tu fica, não, mas o que acontece? Claro, a gente treina, estimula, mas tu vê realmente que é uma dificuldade dele, né? Questão de equilíbrio, ele tem dispraxia, ele vai passando, ele vai derrubando tudo que passa, mas isso sim, podemos dizer que é da síndrome, né? É uma característica. Então, para nós, fez muita diferença nesse sentido, né? Claro, saber como manejar, né? Eu tenho casos de pacientes que têm TEA e que têm uma hipersensibilidade sensorial super absurda, assim, para escovação dos dentes, enfim. Muitos casos. Então, tu entender daquilo te faz querer o melhor para o teu filho, tratar da melhor forma, né? Claro. E, Ju, em relação a essa questão toda dos sinais que a gente já conversou agora, né, que são característicos do Heitor e que varia, claro, de acordo com cada criança, mas eu acho que os pais, eles olham para o seu filho e eles têm esse olhar atento e sabem um pouco de quando tem alguma coisa que não tá legal, que tá, né, diferente do esperado, mas dentre os profissionais que existem hoje, qual seria, assim, que tu olha para trás, assim, e tu vê que qual seria o profissional que
um pai e uma mãe poderia procurar primeiro para ajuda? Porque eu vejo que às vezes eles ficam meio perdidos. Ah, vou para um neuro, vou para o pediatra, vou para o otorrino, por exemplo, né? Então, na tua visão, assim, principalmente para mães e pais que têm filhos com sinais muito parecidos ou próximos a pacientes que têm o transtorno do espectro autista, que hoje é uma grande maioria, Sim, né? sim. Qual o primeiro profissional que esses pais poderiam procurar? Já começa aí a barreira, né? Quando tu fala neuropediatra, os pais já se assustam. Não, mas meu filho não vai no neuro. Ai, tão difícil. E muitas vezes vai ser ali que vai fazer a diferença, né? Então, eu vejo que o primeiro profissional é um neuropediatra, que é ele que vai te auxiliar. E hoje a gente vê muito mais preparo nesse sentido, né? Porque se fala muito hoje em autismo, em questões de deficiências, né? E existem muitos profissionais bons e preparados, né? Para auxiliar essas famílias, mas já começa por aí, né? Porque eu já tive, eu digo como já estive no papel de coordenação de escola, né? Tu falava em neuropediatra, não, mas meu filho não é louco. Daí tu tem que respirar fundo, né? Dizer, pai, olha só, vai, tira dúvida, conversa. O máximo que vai acontecer é ele ser super estimulado, porque é ele que vai direcionar quais são as terapias que a criança precisa. Né? Ah, é o neuro que vai encaminhar. Entendi. E isso, e o diagnóstico às vezes é demorado, né? Hoje a gente já vê que não, que os profissionais já estão mais preocupados em realmente fechar, né? Até com 2 anos se consegue hoje. Já ouvi até um pouco antes. Quanto mais cedo, melhor. Porque antes se falava muito, né? Do tempo da criança, que cada criança tem seu tempo. E não é assim. Não é. Existem os marcos do desenvolvimento. É só pegar a carteirinha da criança, a carteirinha de vacinação. Né? Tu vai ver, tá atingindo isso, não tá atingindo? É o básico, isso todos nós temos acesso. Mas muitos pais ainda ficam na negação, né? Não querem. Ou já ouvi também, e depois tudo faz sentido, né? Já ouvi de pais, mas é igual eu quando era pequeno. Daí tu vai ver o pai tá dentro do fenótipo ampliado também do autismo, né? Então, tem muitas questões assim também. Mas eu acho que é realmente os pais entenderem que o quanto antes procurar auxílio para o seu filho vai ser melhor. Tanto para ele quanto para nós, enquanto pais. Porque quanto antes tu conseguir o melhor desenvolvimento daquela criança, lá na frente, porque eles vão crescer, né? Sim. Eu sempre falo isso. Criança é uma coisa, é fofinha, pequenininha, mas e grande. Como é que vai administrar isso, né? Exatamente. Sim. Show. Ju, e agora pensando na tua formação em pedagogia, né? De que forma tu acha que a tua formação te ajudou ou te ajuda hoje com as questões do Heitor, assim, trabalhar? Você traz algumas coisas da tua formação para a criação do Heitor hoje? Como é que é? Eu acho que muito no sentido de saber realmente até onde eu posso ir com ele, o que eu posso cobrar, o que não. Um exemplo bem básico, né, que a gente vê assim muitas vezes em escolas. Se uma criança, por exemplo, né, uma criança atípica, não fica sentada na sala. Como é que eu vou querer que ela escreva, esteja pronta para escrever? Então, existem muitos marcos antes que ela precisa atingir para ela sentar e escrever, né? Então, eu acho que isso para mim foi eu falo que foi um preparo antes. Sim. E para ver muitos casos que eu tive também de crianças, né, com deficiência, crianças típicas, crianças atípicas, enfim. Mas eu acho que nesse sentido, sim, de ver até onde, o que ele consegue, o que ele não consegue, o que eu posso cobrar mais, o que não, né? Nessas questões de aprendizagem. Porque realmente, agora ele está começando a ler. Mas ele não vai escrever? Sim. Uma coisa de cada vez. É aquela questão do desconstruir mesmo, né? Exatamente. Então, não adianta eu como prof ou eu como mãe querer que ele escreva. Ele ainda não tem maturidade para isso, ele não vai conseguir. E eu não estou sendo pessimista, não. Estou sendo realista. É dentro do potencial dele. Então, eu sempre digo, cada criança tem seu tempo. Claro, uma criança atípica só funciona depois que ela estiver com as terapias em dia, medicação, muitas vezes, que isso faz toda a diferença para eles, né? O Heitor, esse ano, fez muita diferença. O uso de uma medicação específica. Então, e os pais também muitas vezes têm receio disso. Mas meu filho é tão pequeno tomando um remédio, né? Até quando vai tomar?
talvez pelo resto da vida, porque faz bem para ele. Vai deixar a criança em sofrimento? A criança não vai parar? Ou vai ter comportamento disruptivo porque eu não quero dar o remédio? Então, acho que nós, como pais, também precisamos pensar nesse sentido, sabe? Se está fazendo bem para ele, vai ajudar a ter um comportamento melhor, mais tranquilo, conseguir ouvir a prof na sala, né? Ou até mesmo conseguir sair com essa criança. Já ouvi de familiares, de pessoas que não conseguiam sair com o filho de casa. Então, se existem coisas para melhorar, por que não? Ótimo, isso aí. Ju, e falando um pouco assim da rotina, eu converso com diversos pais que ficam em prol da rotina da criança, obviamente, por conta das terapias, né? Tem crianças que, por exemplo, vão na escola de tarde e de manhã, todas as manhãs estão ocupadas com terapias e a gente entende a importância. Mas como que dosa essa coisa do deixar ser criança, brincar, mas também ter que fazer as terapias e escola? Sim. Como é que tu usa, assim, de recurso para dosar isso, sabe? Eu acho que isso, na verdade, a gente vai aprendendo. Tá? Assim como qualquer outra maternidade. No começo, eu me recordo que eu queria que ele fizesse todas as manhãs terapia. Ele tinha que fazer, porque ele tinha que evoluir, porque ele tinha que melhorar, porque tal coisa. Só que daí tu começa a perceber que a criança chega cansada. Porque realmente ele precisa ser criança. Então, depois que tu começa, mas isso é da nossa maturidade. A gente vai percebendo isso conforme a criança vai crescendo. Hoje, esses dias, eu conversava com uma mãe também, que tem um filho na mesma idade do Heitor. Para mim, hoje está tranquilo. Por quê? Porque eu já interiorizei isso, a gente já organizou, está novamente agora estruturando outras questões para ele. Então, eu acho que isso a gente vai aprendendo e percebendo. Porque não adianta. Vou te dar um exemplo bem simples, tá? Isso foi o meu marido que fez eu entender também. Ele ia para terapia, fazia correndo, e eu sempre correndo com ele, correndo para levar para o colégio, e ele não sabia erguer a roupa depois que fazia xixi. Algo tão simples. Sim. E daí tu fica muitas vezes naquela correria que a gente vive e algo tão básico, porque não dava tempo. Não dava tempo de pensar nisso. Daí eu ia lá e fazia por ele. Sim. Né? Então são coisas que a gente vai aprendendo realmente com o andar da carruagem. E é uma situação, esses dias a minha filha tirou o casaco, 3 anos, né? Tirou o casaco sozinha, olha só. Meu Deus, ela já tá tirando o casaco sozinha. Sem perceber. Sem perceber, exatamente. Pessoal, eu queria só fazer uma pausa para pedir para vocês que, se você está gostando desse conteúdo, se está fazendo sentido para vocês, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, isso vai fazer toda a diferença para a gente, tá? Ju, e agora eu queria conversar contigo sobre uma outra coisa, que a gente nota uma crescente, assim, nos diagnósticos, né? Muitas crianças, como é que tá agora a estimativa? É uma cada 31. Uma criança por cada 31, né? Cada ano isso vai diminuindo. E eu não vejo que os profissionais de saúde ou as escolas mesmo estão acompanhando essa demanda que está surgindo, né? Profissionais despreparados, escola despreparada, né? Falta de treinamento, falta de pessoas que consigam ajudar, de fato, né? Hoje, se tu for ver, por exemplo, algo muito simples, uma fonoaudióloga aqui em Santo Ângelo, muito difícil achar. Não tem. Né? Não tem horário. Como estão lotadas. Pois é. Como é que a gente faz? Como é que tu acha que a gente consegue quebrar essa barreira? De que forma a inclusão vai conseguir abraçar isso agora com esses profissionais? Eu sempre falo, a inclusão acontece com informação. Não tem outro caminho. Né? Você, enquanto dentista, para aprender, para trabalhar com criança, você não foi treinada na faculdade e nunca foi nem falado, possivelmente, sobre autismo, sobre deficiências. O que você precisou? Estudar para poder atender, porque você vai receber pacientes assim, né? Muitos. Não tem como, porque eles estão inseridos na sociedade e cada vez mais. Então, eu sempre digo que é informação, é buscar conhecimento, as escolas oferecer formações, palestras, os profissionais mesmo buscarem conteúdos. Eu digo, hoje, a gente não pode nem falar, né, que não tem acesso. Que não tem acesso. Eu, quando eu me formei 21 anos atrás, nós tivemos
uma matéria que falou assim muito vagamente sobre autismo e síndrome de Down, que eram os mais, né? Síndrome de Down até um pouco mais, que era o mais falado, mas quase não se falava sobre isso. Porque eles não estavam nas escolas, porque precisou existir uma lei para que meu filho hoje tenha acesso à escola regular. Não que as coisas ainda não precisem melhorar, precisam, e muito. Existem muitos ajustes ainda para ser feitos na questão da escola regular, quando se fala em inclusão. Mas as coisas vão acontecendo. Mas é necessário, sim, informações, ir em busca de conhecimento, porque não tem outra forma. E de que forma os pais poderiam dialogar com a escola? Como que seria o modelo ideal de escola inclusiva hoje, que no teu olhar, assim? O que se fala? Porque daí se tem também dois caminhos, né? Tem gente que é totalmente contra as escolas especializadas, que acha que tem que ir todos para as escolas regulares, e outros que não, que precisam. Eu acho que sim, que precisam existir as escolas especializadas, escolas regulares. Por quê? Porque tem crianças que irão se beneficiar muito mais na escola especializada. Por quê? Porque tem profissionais com olhar direcionado. Formados para tudo que aquelas crianças precisam. E eu digo com tranquilidade, o Heitor hoje está numa escola regular. Se ele precisar, eu não sei até quando ele vai acompanhar. Entende? Porque o que acontece? Até o quarto, quinto ano, as coisas vão. Depois, naturalmente, já é um processo diferente. Porque eles começam a ficar pré-adolescentes, adolescentes, já começam a separar em grupos, né? Claro. E é assim mesmo que acontece. Então, a gente já tem que se preparar lá para frente. Eu falo com muita tranquilidade isso. Mas tem famílias que, nossa, é um bicho de 7 cabeças. E muitas vezes aquela criança vai se beneficiar muito mais daquele espaço, né? Porque vai ter alguém com um olhar específico, com um atendimento, para o desenvolvimento daquela criança que estudou somente sobre isso, sabe? Então, a educação regular hoje está aprendendo. Sim. Está Eu aprendendo. sinto isso, que está todo mundo tentando aprender, buscando, né? Mas ainda a gente não está no ideal, assim. Não, né? Eu já vi profissionais falando que o que seria o ideal de uma escola inclusiva. Que se tivesse sala de aula, ok. Se essa criança precisar sair da sala e ir para uma sala separada com um profissional que tem um atendimento, né? Que tem uma formação e vai fazer o atendimento específico para essa criança, ok, sabe? Porque daí muitas vezes os pais vão entender, não, tá segregando meu filho, e não é assim. É porque ele vai aprender melhor dessa forma. Então, eu acho que muita coisa ainda precisa ser ajustada. E mais profissionais também disponíveis para fazer isso. Porque sim. tem falta, né? Muito, Se tu for buscar professores que tenham um olhar específico para isso, é difícil. Não, né? Esses dias eu falava com um amigo e eu dizia, uma escola especializada aqui, né? Eu disse, a primeira coisa que a gente ia se deparar é com a falta de profissionais. É verdade. Ju, esses dias eu tava olhando o teu Instagram e tal, né? Que tu foi muito recomendado. Ai, fico bem feliz. E aí tu fez um post até que dizia bem assim, ó, que eu até vou ler para não te falar errado, tá? Que às vezes a gente não falar ou ficar em silêncio é um ato de empatia com uma mãe atípica, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais para nós, assim, porque às vezes a gente não sabe como se portar, essa é a realidade, né? A gente às vezes quer ajudar, mas não sabe como, quer conversar, mas não sabe sobre o quê, de que forma, porque se colocar no lugar do outro é difícil, né? A gente não sabe pelo que aquela pessoa passou, então, de que forma as pessoas podem se comportar. Eu sempre digo que isso vai depender de cada mãe também, cada pessoa, né? Hoje ainda uma amiga me disse, tu não vai ficar magoada com o que eu vou te falar. Ai, meu Deus. Mas ela porque minha amiga me conhece, né? E daí eu disse, dela me contou que a filhinha disse, tá falando que tu não tá entendendo, parece que tu é autista. Né? E é uma criança que falou, ela disse, eu falei para ela, por que tu tá falando isso? Né? Não, por quê? Porque possivelmente ela vê a prof repetindo várias vezes para o colega, então ela não tá falando por mal, né? Claro que você como adulto vai explicar, olha, porque essa criança precisa que tenha uma repetição para ela entender melhor, mas a gente precisa também não ficar armado o tempo todo, né? Tem que entender que
infelizmente, o preconceito faz parte da sociedade. Não só com isso, mas com várias Com coisas. várias coisas. E eu sempre digo, o mundo não é inclusivo. Não adianta a gente dizer que é. Nós precisamos ensinar as pessoas. Então, chama a mamãe, quer tomar um café, quer tomar um chimarrão, vamos conversar, né? O que tu está precisando? Muitas vezes só esse olhar já vai fazer diferença. Né? Conversar sobre coisas triviais, às vezes já tá bom. Exato, não precisa falar, ai, nossa, mas o que ele está fazendo? Não, fala um trivial, não precisa ter. E claro, cada uma vai ser uma, né? Não vai, nossa, mas, ai, coitadinho, né? Que dó. A vitimização é complicada, né? Eu acho, e isso magoa muito, porque pode ser o máximo que aquela criança está fazendo, né? Numa apresentação, por exemplo, só de subir no palco a criança já é o máximo. E alguém vai dizer, né? Então, claro que isso existe, acho que é um caminho que a gente tem que ter um cuidado, assim, sabe? Mas eu acho que conversa básico, trivial, não precisa ficar tão preocupado naquilo. Mas, claro, eu acho que, e é isso que é importante também, ensinar as crianças desde pequeno, né? Respeitar o coleguinha, entender que cada um tem um jeito, que as pessoas são diferentes, porque isso a gente percebe muito. Crianças que as famílias trabalham a empatia e as que não. E elas reproduzem muito o que elas veem, né? Em casa. Totalmente. Então, e Ju, quando a gente vai assim em público, como que as pessoas elas podem agir com as crianças que são neurodivergentes, que a gente chama, né, atípicas? De que forma elas podem se comportar quando a criança, por exemplo, tiver tendo uma crise, ou quando encontrar com ela, porque às vezes tem crianças, por exemplo, que não gostam que você toque, né? Teve uma mãe uma vez que me falou assim, eu estava no mercado e teve uma pessoa que foi só cumprimentar meu filho, passou a mão no cabelo e desencadeou uma crise e ela teve que ir embora, não pôde terminar o mercado, né? Então, assim, isso acho que é legal da gente conversar com as pessoas, porque é uma desconstrução também, né? E muitas pessoas não sabem sobre, né? Por isso a importância de conversar sobre isso. E falar mais sobre. Porque as pessoas... Esses dias eu falava com uma amiga que ela disse que conversou com a mãe dela nunca tinha ouvido falar sobre autismo. Olha só. Autismo, né? Deficiência. Não, era aquele que ficava em casa sozinho, que não saía, que não ia para a escola, né? Eram as pessoas que estavam à parte na sociedade. E, infelizmente, era assim antigamente. E eu acho que, na verdade, é tu tentar agir com a maior naturalidade possível. Porque quanto mais tu tentar... tu ficar olhando, tu vai deixar essa família também constrangida. Sim. Né? É um exemplo prático, por exemplo, uma criança ter uma crise de birra, vamos supor, né? Sim. Uma criança típica. Qualquer uma pode acontecer, sim, né? Sim, todo mundo já passou por isso, que é a mãe, né? Se não passou ainda, nem fale muito alto. Não fala. Porque, mas é uma situação, por exemplo, eu tive uma situação bem... tava no shopping lá e a Liz resolveu se atirar no chão no meio da loja porque ela não queria ir embora. E já tava na hora. E aí, tu se sente assim, parece que as pessoas te pressionam, olhando. Assim, parece que é você que tá fazendo alguma coisa com a criança, né? Então, acho que e a gente, como mãe atípica, tu já tem isso, sabe? Porque já aconteceu outras vezes. Sim. Porque as pessoas olham diferente, não adianta a gente dizer que não. Olham diferente, tu vê os cochichos muitas vezes, ou tem pessoas... mas quando crescer vai melhorar, né? Eu já ouvi isso. Então, assim, infelizmente, nós precisamos educar a sociedade, educar as pessoas. Olha, eu não tenho problema de dizer, meu filho, eu nem falo síndrome de Calvin, as pessoas não entendam, né? Digo, meu filho tem autismo e está acontecendo isso, sabe? Só que, claro, isso também vai da postura dos pais. Mas eu acho que não fazer aquilo maior ainda, né? Para não deixar aquela família também constrangida, né? Porque já está vivendo um momento de conflito, né? De estresse muito grande. Porque quem tem... O Heitor nunca entrou em crise, mas tem crianças que é muito difícil de conter, né? Então, aquela família já está vulnerável. E tu ainda até... Então, acho que tenta agir da forma mais natural possível. Precisa de ajuda? Não. Se retira, né? Isso aí. É falarmos mais sobre, né? Conversar. Ju, tem alguma coisa a mais que você acha importante de mencionar, assim? Porque, infelizmente, a gente está chegando no final do episódio, daria para conversar muito a tarde inteira. ainda. Tem muito assunto, mas tem alguma outra coisa, assim, que tu acha importante, que tu gostaria de
Eu acho que é isso, que as pessoas busquem conhecimento, né? Como a gente falou antes. Hoje em dia, tu dá um clique, tu tem informações sobre isso. Ensine os seus filhos, pais que não têm crianças atípicas, ensine os seus filhos sobre diferenças. Falem com eles sobre empatia. Ensinem eles a se colocar no lugar do colega. Expliquem situações, porque criança, eu sempre falo, criança é criança. Sim. Em algum momento eles vão falar alguma coisa que vai fugir do nosso controle como pais, eu sei, mas nada como explicar, né? O respeito é a base de tudo, isso serve para qualquer pessoa, né? Então eu acho que isso, estar atento a isso com os nossos filhos. Ju, e como uma última mensagem, se tu pudesse deixar uma última mensagem para os teus filhos, o que tu gostaria de dizer? É bem profundo, né? Mas... Nossa, eu acho que é algo que eu já disse outras vezes, que o que eu desejo para os meus filhos? Eu quero que eles sejam felizes, independente de ser típico ou atípico. Eu quero que eles sejam pessoas honestas, pessoas de bem, pessoas, o Heitor, principalmente, que consiga ele ter a sua vida, né? Dentro das suas limitações, eu sei disso, mas que ele seja uma pessoa funcional. Os guris, eu falo também isso, eu sei que o Otávio e o Raul vão voar para mais longe. O voo do Heitor talvez vai ser mais pertinho, né? Mas eu quero que meus filhos voem, né? Voem. Que bom. Ju, muito obrigada por tu ter disponibilizado o teu tempo de vir aqui conversar com nós. Realmente tu é uma pessoa incrível, que ilumina muito. Gostei muito de conversar contigo. Muito obrigada mesmo pela tua participação. Fiquei muito feliz. Sou eu que agradeço. Fiquei muito feliz também. Pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio do podcast Entre Papéis. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, compartilha com os teus amigos. Aqui tem muita informação de qualidade. E é isso. Um beijo e até mais.